O nosso texto está dividido da seguinte maneira: do verso 19 até o verso 20, Paulo expõe a natureza da lei. Para que é que ela foi dada? Por que é que Deus deu a lei? Ele faz isso porque os judeus estavam compreendendo erradamente a lei. Como eu disse, eles estavam tentando se salvar através da guarda da lei, quando a lei nunca foi dada para eles. Então ele diz qual foi o propósito da lei aqui, e declara a impossibilidade da salvação mediante a guarda da lei, nos versos 19 a 20. Do verso 21 até o verso 24, metade do verso 24, Paulo, então, faz uma exposição da justiça de Deus, da maneira como Deus justifica o pecador, que é sem a lei. É mediante a sua graça pela fé em Cristo Jesus. Ele vai dizer aqui 4 ou 5 coisas a respeito dessa justiça que vem de Deus, sempre contrastando com a lei, sempre contrastando com essa religião que procura se justificar diante de Deus pelo esforço. No final do verso 24 e ainda no verso 25, nós temos a exposição de Paulo da base. Sobre que fundamento Deus pode fazer isso? Ele não é um Deus justo? Como é que ele pode tratar o pecador como se fosse inocente? E aqui é uma questão lógica que se levantava contra a mensagem do Evangelho naquela época também. Se Deus é justo, como é que ele pode aceitar injustos gratuitamente na sua comunhão? Como é que ele pode receber como filhos pecadores como eu e como vocês? E aqui está a base, então, pela qual Deus pode fazer isso, no final do verso 24 e o verso 25, que é o sangue de Jesus, é o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Ainda no verso 25 até o verso 26, Paulo nos fala a respeito do motivo pelo qual Deus fez isso. Deus não tinha obrigação de absolutamente salvar ninguém, de vir ao nosso encontro, nada, ele não tinha qualquer constrangimento interno. A sua justiça, na verdade, o compeliria a nos destruir a todos por causa do pecado. Mas então, por que ele fez o que ele fez? Por que ele veio ao nosso encontro e graciosamente nos salvou? Então está aí no verso 25 a 26. E as conclusões que Paulo tira disso tudo, do verso 27 a 31, 4 conclusões, e eu terminarei com algumas aplicações para nós. Queira Deus que a exposição do seu Evangelho venha nos confortar a todos, nos firmar na verdade, e quem sabe, sob a orientação do Espírito Santo, ajudar alguém que aqui nessa noite ainda não compreendeu o que é que o Evangelho, a boa notícia do Evangelho significa. O Evangelho significa boas novas, isso que a palavra representa no grego. Ela significa literalmente uma boa notícia. Só que a boa notícia do Evangelho começa com uma má notícia. E a má notícia é essa, de que você não tem qualquer possibilidade de salvar a si mesmo diante de Deus. Versos 19 e 20, Paulo faz uma exposição da lei. Aqui ele diz 3 coisas a respeito. Ele diz por que a lei foi dada. Primeiro, é para calar a boca de todo mundo. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei diz, para que se cale toda a boca. Aqui está a razão pela qual Deus deu os 10 mandamentos e todos os demais mandamentos que existem. Não foi para você se salvar cumprindo esses mandamentos, porque você é um pecador. Você nunca vai fazer isso de maneira absoluta e perfeita, de forma que agrade a Deus. Você nunca entendeu. Se você está pensando que vai se recomendar a Deus, ou que Deus vai mostrar o favor dele a você, porque você cumpre isso, aquilo, faz isso ou aquilo outro, você está absolutamente enganado. Deus deu a lei foi para calar sua boca. Sabe por que calar sua boca? Porque nós somos tão arrogantes, nós somos pecadores tão arrogantes, que além de quebrarmos a lei de Deus, a gente ainda palita os dentes depois e diz que não fez nada. Tem gente pior do que eu. Eu, pecador, eu posso até ser, mas tem gente que faz pior do que eu. Fulano de tal, meu vizinho, por exemplo, que é mais pecador do que ele. E a nossa boca se abre em propalar a nossa própria glória, a nossa própria justificação. Isso é que é a maldade do pecado. Nós somos pecadores e não enxergamos. Na verdade, ficamos falando da nossa bondade. Ficamos falando de como nós somos justos. Pode ser até que nós não passamos isso da boca para fora, mas no íntimo do nosso coração, a gente fica pensando, nenhum mal vai me acontecer, porque eu não sou tão ruim como certas pessoas. Aquilo aconteceu com aquelas pessoas, porque elas são pessoas que fizeram alguma coisa errada. Elas, de alguma forma, ofenderam a Deus, por isso que esse desastre veio sobre eles. Mas a mim nada acontecerá, porque eu sou diferente, eu sou especial.
Você não é especial. Você não é diferente. Você faz parte de uma raça caída, como eu faço também. Nós somos pecadores indignos, e a lei foi dada para calar a sua boca e a minha, para que nós paremos de nos justificar diante de Deus e diante dos outros. Quando eu era evangelista no interior de Pernambuco, tinha o costume de ir de porta em porta na cidade de Gamileiro, onde eu fui plantar uma igreja. Eu ia de porta em porta na cidade de Gamileiro. E lá eu procurava uma oportunidade de evangelizar as pessoas. De vez em quando encontrava alguém que deixava eu entrar. E quando eu chegava e começava a falar do Evangelho, a resposta invariavelmente era essa. O senhor está dizendo que eu sei, que o senhor está dizendo que eu sou pecador. As pessoas diziam isso. O senhor está dizendo que eu sou pecador, mas eu não sou tão ruim assim. Eu nunca matei, nunca roubei, eu nunca fiz, sou uma pessoa de bem, tenho o meu trabalho. E geralmente a minha resposta era pedir a ele a Bíblia, pedir àquela pessoa a Bíblia dela, geralmente é uma Bíblia católica, os 10 mandamentos são os mesmos lá, não é? Dizia, então me dá a sua Bíblia aí, vamos ler os 10 mandamentos aqui, nós vamos fazer um teste. Vamos ver dos 10 mandamentos, quantos você guardou e quantos você quebrou. Mas vamos fazer isso lendo os 10 mandamentos como Jesus nos ensinou a ler. Por exemplo, onde diz não adulterarás, lembra que Jesus disse, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no seu coração já adulterou por ela. Vamos? Quando chegava no terceiro mandamento, o semblante já descaía e a boca se calava. Porque a lei foi dada exatamente para calar a boca dos pecadores, calar a boca das pessoas diante de Deus. Não tem que dizer, não tem que requerer nada, exigir nada de Deus. Impressionante, inclusive, como hoje no meio evangélico, os próprios pastores estão ensinando os crentes a exigir de Deus os seus direitos, a reivindicar de Deus os seus direitos, quando o próprio Deus já deu a lei para calar a boca, não temos direito a nada. Se Deus fosse dar o direito que nós temos, nós todos seríamos condenados ao inferno para todos sempre. Esse é o nosso direito. Então a lei foi dada exatamente para calar a boca.